Olá, eu sou o pastor João Herculano e você está no canal Luz para as Nações. Nós hoje queremos retomar os nossos estudos sobre a escatologia bíblica. Nós dissemos que escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos eventos que separam a humanidade da dispensação da graça para a dispensação do reino milenar e até os dias da eternidade. No nosso primeiro momento, nós falamos sobre o estado intermediário, e, aliás, é por onde a maioria dos teólogos, dos escatologistas, gostam de começar o seu discurso sobre esta importante doutrina. Estado intermediário é aquele período de tempo que separa o homem entre a sua morte física e a ressurreição da alma. Ou seja, durante o período em que o homem jaz fora do seu corpo, a sua alma e o seu espírito moram naquele lugar, naquela casa, naquela mansão que eles escolheram habitar durante os dias da sua vida. Se ele é servo de Deus, se ele é de Jesus, então ele estará na presença do Senhor e a sua alma e o seu espírito desfrutando plenamente de suas faculdades mentais, de suas faculdades intelectuais. Portanto, a alma, o espírito humano, mesmo estando separado do corpo, ele exerce livremente os exercícios mentais, tendo consciência do lugar onde ele está, tendo consciência das pessoas com quem ele vive e podendo, portanto, reconhecer os seus amigos, os seus parentes e os seus irmãos em Cristo Jesus. Esse ensinamento da palavra, ele fica claro quando o Senhor Jesus, no Evangelho segundo Lucas, relata a história de Lázaro, o mendigo, aquele que morava à porta de um homem muito rico. E a Bíblia diz que aquele homem rico, ele vivia regaladamente, que ele se vestia de púrpura e que ele costumava oferecer grandes banquetes aos seus amigos, grandes banquetes às autoridades do povo. E Lázaro, que residia à porta de seu palácio, que residia à porta de sua mansão, diz a Bíblia Sagrada, nos ensinamentos do Mestre Maior, dos ensinamentos do Senhor Jesus, que ele desejava se alimentar das sobras, das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. E a Bíblia nos diz que aconteceu morrer Lázaro e ser levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. E esse seio de Abraão, ele se encontra no bojo das doutrinas veterotestamentárias, indicando aquele lugar, ou seja, o paraíso, para onde a alma dos remidos do Senhor iam depois da morte, e ali ficavam aguardando a vinda do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. O apóstolo Paulo, falando sobre essa temática no Novo Testamento, ele nos ensina que quando o Senhor Jesus ressuscitou e quando ele foi assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ficando, portanto, subentendido para nós que hoje
quando o crente parte para a eternidade, quando o cristão sai do seu corpo, quando ele morre fisicamente, a sua alma, o seu espírito já não vão mais para o seio de Abraão, porque aquele lugar, o seio de Abraão, foi esvaziado e as almas que ali habitavam foram levadas por Cristo Jesus para os céus dos céus, para a presença do Senhor. Eles não iam antes para o céu, porque aguardavam a vinda de Jesus. Jesus é que é o caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho entre a terra e o céu. E ninguém poderia adentrar aos céus para habitar, adentrar aos céus para morar, antes de o Senhor Jesus morresse e ressuscitasse. Agora, quando o cristão morre fisicamente, ele vai direto para o céu. Paulo nos ensina que, ausente do corpo, presente com o Senhor, e quando se desfaz o tabernáculo terreno, ou seja, quando o homem morre fisicamente, a sua alma vai direto para a presença de Deus. Mas Lázaro, quando ele pereceu, ele estava no curso da dispensação veterotestamentária e Jesus ainda não havia morrido e, por conseguinte, não havia ressuscitado. E a doutrina do paraíso, ou a doutrina do seio de Abraão, estava em pleno vigor, e Lázaro, ao morrer fisicamente, foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. E depois aconteceu também morrer o rico, morreu aquele homem abastado, aquele homem rico, aquele homem que costumava se vestir de púrpura e de dar grandes festas, grandes banquetes para os seus amigos e para as autoridades do povo. O texto diz: palavras do Mestre Maior, palavras do Senhor Jesus, que ele morreu e foi sepultado. E estando no inferno em tormentas, ele levantou os seus olhos e viu a Lázaro no seio de Abraão. Então o Mestre Jesus, ele relata que houve um diálogo entre o rico, agora no inferno, e Lázaro, o mendigo, estava no seio de Abraão. E o texto nos diz ainda que o rico, no inferno, estando em tormenta, sentindo sede, sendo queimado pelo fogo do inferno, ele pediu que Lázaro pudesse lhe socorrer, e lhe socorrer com um pouco de água para refrescar a sua garganta, porque ele estava queimando no fogo do inferno. E então foi aí que entrou o pai Abraão no diálogo e disse que isso não seria possível, porque havia um grande abismo, e havia um local bastante espaçoso separando o Hades da guiena de fogo, separando ali o paraíso do inferno, de tal maneira que aqueles que estavam na parte inferior no inferno não poderiam passar para o paraíso, e de semelhante modo aquele que estava no paraíso também não poderia descer para socorrer quem estava do outro lado na guiena de fogo. Então, meus amados, esses ensinamentos de Jesus jogam luz nessa doutrina, que reforçam o nosso argumento, que nos diz assim,
ao morrer, o homem vai direto para a presença de Deus e fica em plenas faculdades, ou seja, no gozo de suas plenas faculdades mentais e intelectuais. Então, passada essa parte da doutrina do estado intermediário, o segundo ponto a ser explorado na doutrina escatológica é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E como será esse arrebatamento? Você fica conosco, porque na continuação nós falaremos sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, já adiantando para você que o arrebatamento da igreja é pré-tribulacional. E Deus nos abençoe. Muito obrigado.